Você já se perguntou por que a Terra Santa vive em guerra? Você ou alguém já chegou para você e disse por que é que a Terra Santa nunca tem paz? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Israel. Um pequeno país criado desde 1948 e que para muitos é considerado o relógio do mundo. Isto é, todos os olhos do mundo estão virados para Israel. Por quê? Porque Israel é um país onde se abriga os judeus, o antigo povo hebreu, o povo escolhido de Deus. E por esta razão, em cumprimento às profecias, esse povo se espalhou durante um tempo e em 1948, com a ajuda de um brasileiro que presidia na ONU, aquela sessão foi declarado como Estado Israel. Israel é um mundo de conflitos, é um estado que vive em conflitos há séculos, invasões, guerras, tomadas de terra e, assim como diz a palavra de Deus, que nunca haverá paz até que volte o Messias, essas profecias vêm se cumprindo. Mas por quê? Por que um país que todo mundo diz a terra santa, a terra de Deus, a terra dos homens que Deus prometeu ali, aquela terra, por que acontece essas coisas? Primeiro nós temos que voltar no tempo e, voltando no tempo, entendermos a razão desse conflito. Esse conflito é bíblico e desde a descendência de Abraão, desde os tempos de Abraão. Abraão tinha uma esposa chamada Sara. Sara teve um filho chamado Isaque. Por isso que se diz Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Jacó foi filho de Isaque e Isaque foi filho de Abraão. Porque Sara não podia ter filho. Aí Ismael, filho de Agar, que era a empregada, a serva de Abraão. Como todos sabem, Abraão é o pai das nações. Um dia Deus disse para Abraão: Abraão, sai daí da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse: olha, Abraão, vai para uma terra que lá frutifica, lá é um oásis. Não, lá é uma terra árida, sem nenhuma perspectiva. E Abraão, obediente, seguiu a voz de Deus. Veja bem, vai para a terra que te mostrarei. Deus não mostrou antes. E Abraão, obediente, seguiu o seu caminho. Daí, Abraão, muito rico, muitas cabras, muitos bois. Abraão vai, leva a serva dele, Agar, juntamente com Sara, sua esposa. Então, Sara tem Isaque. Depois que Abraão deita-se com Agar e tem o primeiro filho, que é Ismael. Ismael, é dele que saem os árabes. Ismael, o primeiro filho de Abraão. Dali saem os árabes, que hoje lutam contra Israel. E o segundo filho de Abraão foi Isaque. Isaque, o filho de Sara, com Abraão, da sua esposa. Isaque, as profecias diz que um lutará com o outro. E o maior não prevalecerá sobre o menor. Certo? Então é o seguinte, o Abraão, ele depois do Isaque, vem o Jacó. Depois ele luta com o anjo, muda o nome dele para Israel. Por isso que o nome da terra é Israel. Israel é a antiga Canaã.
dos tempos de Abraão, certo? Então é o seguinte, dali de Jacó nasce 12 tribos. Então é o seguinte, os árabes, certo? Que não deixam todos de serem da descendência de Abraão, todos são da descendência de Abraão. Ismael, de onde nascem os árabes, né? Hoje os árabes, os muçulmanos, nasceu de Abraão, e Isaac nasceu de Abraão. São duas nações, são dois povos da mesma linhagem, lutando entre si ali, para que se cumpram as profecias. Convém que assim seja, para que se cumpram as profecias.